Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso webinar. Vamos falar sobre fortalecendo a cultura empresarial. Hoje eu estou aqui com o Pedro da FIDS e a gente vai ter esse papo sobre pesquisa, sobre NPS, sobre RH e tenho certeza que vai ser super construtivo. Então, eu sou Niane, sou responsável pelo RH aqui da Solvis. A Solvis é uma empresa que trabalha com pesquisa de satisfação. A gente trabalha em diferentes soluções focado sempre na experiência do cliente. E você, Pedro, conta pra gente um pouquinho. Obrigado, Ni. Obrigado também, pessoal, todo pelo convite. Sou Pedro Neto, sou líder de pessoas e cultura aqui na FIDS. Hoje a gente tem um time de pessoas e cultura que é muito focado na experiência do colaborador, na trajetória dele. Acho que a gente compartilha um pouquinho dessa mesma visão de RH estratégico, né, Ni? E aí a FIDS é justamente uma plataforma de engajamento e desempenho de colaboradores. Então a gente está aqui para ajudar os RHs a se tornarem cada vez mais estratégicos, junto com gestores, construindo equipes de alta performance. E é claro, né, retendo os talentos e atraindo ainda mais talentos no mercado de trabalho. Faz todo sentido, né? E quando a gente fala de pesquisa, é dar voz às pessoas, né? E a gente já engatilha o nosso bate-papo aqui, entendendo como que é o cenário do RH estratégico, né? Para fortalecer a cultura de uma empresa e de que forma que a gente pode utilizar as pesquisas para fazer isso dar certo. Total. Isso é engraçado a gente comentar sobre RH estratégico, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? Ainda em pandemia, infelizmente, nesse cenário, em que o RH ganhou muita força dentro das empresas, os cargos, as cadeiras de RH se tornaram indispensáveis para que as empresas conseguissem entender o que estava acontecendo com seus colaboradores, né? A gente não teve nenhum RH que não tenha passado por esse cenário, acho que a gente passou na Solvis, na FIDS, né? E com certeza as pesquisas, no geral, independente de qual metodologia utilizada, se provaram o grande alicerce do RH, para a gente entender o que está acontecendo com os nossos colaboradores e conseguir garantir com que eles estivessem, mesmo apesar desse cenário horrível no qual a gente está vivendo, entregando a melhor experiência possível para eles, né? Então, meu Deus, o RH estratégico sem pesquisas, ele não existe. O RH estratégico é aquele que vê a necessidade da empresa, mas também enxerga o colaborador como a grande ferramenta, né? É o grande potencial, é aquilo que vai fazer dar certo, onde a gente vai conseguir alcançar os resultados e tudo que a gente entende que é importante, porque as pessoas que fazem parte do nosso time são o recurso mais precioso, né? E daí, como que a gente dá voz a essas pessoas? Sem estar ali no escritório todo dia, sem estar vendo as pessoas ali no nosso cotidiano, como era antes da pandemia, como você mesmo falou, né, Pedro? É um desafio gigantesco e a gente entendeu, principalmente aqui na nossa realidade da Solvis, o quanto utilizar as ferramentas de pesquisa acaba dando voz, acaba engajando as pessoas, proporciona também um espaço de fala para que eles consigam se expressar de alguma forma, sem ter esse contato presencial no dia a dia. Então, hoje, as pesquisas que a gente aplica aqui nas rotinas de RH tem sido uma ferramenta importantíssima para os grandes resultados. E se a gente fala, né, do RH estratégico, é aquele RH que também está ali junto com as áreas, com a empresa como um todo, para engajar os colaboradores a oferecer o seu melhor, né? Total, é exatamente isso que eu falo. O papel, o objetivo dessa pesquisa é ser um canal de comunicação, é um diálogo. Querendo ou não, a pesquisa ela é um diálogo entre o RH ou entre a organização em si e os colaboradores, né? Ou não colaboradores, se a gente vai falando das pessoas que vai pesquisa com clientes, é uma comunicação também, é um diálogo que eu estou criando. E aí, nesse cenário em que a gente vive, em que as pessoas estão trabalhando à distância, ou até mesmo presencial, a FIT já foi presencial, a gente também usava pesquisas, a gente precisa ter essa constância para conseguir ter, principalmente para o RH e para os gestores, que têm um papel vital nessa estratégia de negócio, para a gente ter, através das pesquisas, o que a gente chama de visão sistêmica, visão holística, entender o cenário de cada time, entender o que está acontecendo em cada uma das equipes. Porque se a gente, como RH, não entende a realidade, a gente não consegue traduzir produtos, processos, resolver dinâmicas nas relações interpessoais dos colaboradores. Então, a gente, sem pesquisas, a gente é um RH cego. A gente fica literalmente sem capaz, porque nenhum RH vai conversar todo dia com todos os colaboradores, né? Não Então, dá, né? não dá, a gente queria, mas não tem como. Eu tenho até essa curiosidade, né? Como que, pensando um pouquinho mais até na prática, né? Como que hoje vocês fazem? Quais são as ferramentas que vocês têm para o RH conseguir se comunicar através de pesquisas com os colaboradores?
Antes do método da pesquisa que a gente aplica aqui, a gente trabalha bastante a conscientização de que é importante as pessoas participarem das ações que são propostas aqui na empresa, porque faz parte da nossa cultura. Então, a nossa cultura tem como um grande viés ser colaborativo. Aqui a gente fala que a inteligência coletiva vai nos levar ao extraordinário. Então, a inteligência coletiva parte do princípio de que a gente também colabora nas ações da empresa. E se a gente contribui com uma pesquisa, se a gente dispara algum material, seja ele de pesquisa, seja ele técnico, seja uma campanha do marketing ou de qualquer área, o nosso papel é que todo mundo esteja engajado e participativo em todas as nossas ações. Tendo essa cultura de que as pessoas devem participar das ações que a gente contribui aqui, porque é para o bem de todos, a gente já consegue pensar daí na metodologia, em qual pesquisa, em qual momento aplicar, porque a gente conseguiu dar aquele passo 1, que é conscientizar. As pessoas tendo consciência do que elas precisam e do porquê que elas vão contribuir tendo essa atitude de colaborar com o conhecimento dela ou com a opinião dela, aí a gente usa em diferentes formas. A gente usa em pesquisa de clima, a gente usa no NPS de satisfação de indicação da nossa empresa, a gente usa em pesquisas de evento, em satisfação de treinamento, em pesquisas de benefício para ver o que é que as pessoas preferem. Então, a gente utiliza aqui as pesquisas de todas as formas possíveis, e daí tem que entender o momento certo de utilizar a pesquisa. Mas eu entendo que, assim, para você dar um pontapé inicial, um start nas pesquisas, os colaboradores precisam estar engajados em participar. Ni, e aí pensando nesse cenário que tu acabou de comentar, que é justamente, então, cara, não adianta rodar a pesquisa pela rodar a pesquisa. Meu gestor mandou, sei lá, rodar uma pesquisa de clima, fazer um diagnóstico, rodei a pesquisa. Tem essa etapa cultural antes de sensibilização. E não só para eles entenderem um porquê daquela pesquisa em específico, mas é uma mudança cultural, ou uma adaptação, ou uma criação, para que a gente consiga fazer com que todo mundo entenda não só aquela pesquisa, mas por que pesquisas, por que diálogos, por que participações em eventos, engajamentos e ações do RH. E aí eu queria te perguntar, assim, curiosidade minha, quando vocês fizeram esse processo, e eu sei que ele é continuamente refeito, quais são as 3 coisas rituais, ações, quais são os 3 rituais ou ações mais práticos que tu faz como RH para conseguir construir essa cultura de participação e engajamento dos colaboradores em ações do RH? Um deles, que é o pilar principal, é estar nas nossas crenças e valores o quanto ser colaborativo é importante. E em tudo que a gente coloca aqui, na newsletter, nos discursos da diretoria, nos bate-papos que a gente tem, em todo momento a gente revive as nossas crenças e valores para as pessoas entenderem que as nossas ações estão pautadas no que guia, no que rege tudo que a gente faz e o que a gente mais acredita aqui dentro. Depois disso, a gente trabalha bastante com as lideranças, porque as lideranças é o grande elo do RH em disseminar a nossa cultura. É o reflexo da ação deles que vai engajar o liderado, é que vai disseminar tudo o que está sendo feito. Então, a gente trabalha em parceria, como o RH é facilitador aqui para auxiliar o gestor, e é o gestor que vai estar ali com o comportamento dele, com as ações, com as informações, com tudo que é feito no dia a dia para engajar também. E daí, num terceiro ponto, a gente envolve toda a empresa semanalmente em encontros, que ali está o nosso diretor conversando e trazendo, revivendo a nossa cultura. A nossa empresa é uma empresa de pesquisa, né? Então, dar voz às pessoas, ouvir as pessoas e criar ações diante dos resultados que a pesquisa oferece é o que torna real e simples, porque a gente não força. Aqui é muito natural dentro do nosso dia a dia responder pesquisa, interpretar pesquisas. Então, as pessoas entenderam que esse é um recurso importante para que elas tenham voz e que a gente consiga trazer transformações e ações aqui dentro da empresa. Total, Nil, faz total sentido esses 3 pilares, então, da gente ter isso revivido constantemente na cultura, através de todos os níveis, depois o auxílio dos gestores para tornar isso prático, com o RH sendo facilitador, e aí, por último, obviamente, os colaboradores na prática fazendo essa adesão, né? Eu tenho, agora sim, a dúvida, qual é o tipo de pesquisa que daí vocês mais utilizam de clima organizacional, ou para conseguir se comunicar com os colaboradores para entender como que eles estão sentindo, motivações, decepções, enfim?
Legal. Tem uma pesquisa que a gente usa mensalmente, a gente aplica aqui o NPS, que ela é uma métrica que mede o nível de satisfação dos nossos funcionários. Então, se eles se sentem engajados o suficiente para recomendar a nossa empresa como um lugar, né, para outras pessoas do círculo pessoal deles trabalharem. Então, a partir, né, da nossa pesquisa de NPS que a gente roda mensal, a gente consegue avaliar qual é o engajamento, qual é a satisfação do nosso colaborador. Então, é uma escala ali de 0 a 10, qual é a probabilidade que esse colaborador recomendaria a nossa empresa para um amigo trabalhar. E em seguida disso, tem uma pergunta descritiva, né, para que ela descreva, ou argumente, ou justifique essa resposta. Então, ali a gente consegue analisar a classificação, porque ele vem mensurável. A técnica, né, a pesquisa, ela vem num formato de promotores, respostas neutras e detratores. Então, os promotores são aqueles colaboradores que estão engajados com a nossa empresa, e eles vão dar uma nota de 9 a 10. Os neutros vão dar uma nota de 7 a 8, que é aquela pessoa que demonstra o engajamento, assim, parcial, tá? Mas ele está a ponto de desenvolver, né, esse engajamento maior. Já os detratores vêm numa nota de 0 a 6. E daí é um público que merece maior atenção, porque tem alguma questão, algum indicador que está trazendo essa insatisfação. E um outro critério importantíssimo que a gente avalia é a resposta aberta, a justificativa daquela nota. Então, isso tudo faz com que a gente tenha insumo para avaliar como está sendo o engajamento do nosso colaborador mensal, se alguma coisa mudou de um mês para outro, se teve algum impacto significativo em alguma questão. E a gente faz esse acompanhamento mensal. É uma pesquisa que ela é sigilosa, então esse colaborador não é exposto, e daí a gente trabalha com essa neutralidade também. E, claro, a gente precisa ter ações, né, em cima de cada pesquisa que é rodada. Então, daí, mensalmente, a gente traz a informação, mostra o resultado, traz as ações que vão ser feitas conforme é pontuado ali pelos colaboradores, e daí a gente vai trabalhando com essas informações. Cara, eu sou um super fã da pesquisa de NPS, e tu descreveu muito bem todo o processo, né, metodologia, que é o Employee Net Promoter Score, né, até para quem não está familiarizado pelo termo, justamente porque ela é muito simples, ela é uma pergunta, no caso do, se tu abrir ela, né, para a parte qualitativa também, e então um colaborador vai conseguir responder uma pesquisa por mês, vai te trazer muita riqueza de informação. A parte qualitativa é uma das partes mais ricas que a gente como RH tem para entender a justificativa daquela nota. E a coisa que eu mais gosto da NPS é o benchmarking que a gente tem de mercado. Porque o mundo inteiro, em diversos idiomas, aplica exatamente a mesma pergunta, que é qual a probabilidade de você recomendar a sua empresa para um colega, amigo, familiar. Então, como tu tem exatamente a mesma pergunta sendo aplicada para empresas de diversos tamanhos, portes, setores, no mundo inteiro, quando tu tem a tua NPS, que é a tua média, tu consegue comparar na internet. Só digitar na internet qual a média, e eu recomendo até pesquisar em inglês, vai aparecer mais materiais, infelizmente, qual é a média de NPS do meu setor, desse setor específico, e tu vai descobrir se a tua média está dentro do mercado, está abaixo ou está acima. Então, eu sou um grande fã da NPS, principalmente vocês que aplicam mensalmente. Eu acho que a periodicidade da NPS, se ela não for mensal, inclusive ela deixa de atingir o seu objetivo de garantir com que o RH tenha um acompanhamento mais contínuo do que realmente está acontecendo na empresa. Eu entendo que algumas vão fazer trimestralmente, às vezes até semestralmente, mas na prática, efetivamente, que vai trazer uma evolução constante de processos e até de maneira de lidar com colaboradores que às vezes as startups ou empresas de alto crescimento precisam, mensalmente. Se não for, a gente acaba caindo nesse cenário obsoleto, né? Isso, e depende bastante da estrutura de cada empresa e da estratégia que elas determinam para fazer essa análise de clima, né? Essa análise de como está sendo a experiência do colaborador. Aqui na Solves nós fazemos semestral a pesquisa de clima e mantemos, né, mensalmente a do NPS, então a gente consegue ir acompanhando esses fatores mensalmente e criando ações a partir do que vem de informação. Até achei legal você compartilhar sobre o Bench, né, sobre a gente entender as práticas de mercado. Aqui na Solves a gente tem um case de sucesso
que são as excelentes notas de satisfação dos nossos colaboradores. Então, nós viemos do último quarter de notas de 98, 100, e agora no mês passado, no mês de abril, foi 100 também. Então, isso é muito legal. E a gente não consegue praticar muito o olhar do benchmark para outras empresas, porque já que a nossa nota de satisfação ela é mais elevada, e isso é muito bom, se ela cair ou despencar, a gente também vai ficar assim, o que é que está acontecendo? Então, uma nota saudável para a gente hoje, quando a gente olha, é a nota 9. Talvez num benchmark, né, em outras empresas, seja uma nota 7, 7,5. Mas se para a gente cai para 7,5, é um indicador bem significativo para a gente prestar atenção, né? O que é que está acontecendo que despencou de 100 para 7,5? Então, esse também pode ser um critério para as empresas irem olhando internamente. Beleza, estamos saudáveis perante o mercado, mas e agora internamente, o porquê que a minha nota está crescendo e subindo, ou ela está, né, perdendo essa constância? É um outro fator que é bem legal de ser analisado. E Pedro, eu gostaria que você me contasse mais um pouquinho como que vocês trabalham com pesquisa aí na FIDS, internamente, e também como funciona a pesquisa por pulso. Claro. É até engraçado porque tu citou esse cenário em que a Solves tem uma cultura muito forte de participação dos colaboradores, independente de pesquisas, né? É engajamento do colaborador no geral, é fazer com que ele entenda o porquê que ele precisa estar partícipe das coisas. A gente também tem isso dentro muito forte na FIDS. Como é uma cultura, nada nasce do zero, nada a gente faz em uma semana. São pequenas sementinhas culturais que a gente vai plantando em todos os rituais, em todas as reuniões, em todos os encontros. A liderança é um grande exemplo, o CEO tem que ser um grande exemplo para que os colaboradores consigam participar. E aí a gente faz vários tipos de pesquisa na FIDS. Inclusive, uma delas é a pesquisa por pulsos, né? Então, basicamente, a gente trabalha de uma maneira em que... E tem uma analogia que eu gosto bastante, que diz assim, pesquisas de clima tradicionais, que são aquelas que tu faz uma vez por semestre, uma vez por ano, elas, na verdade, tiram uma fotografia da realidade da tua empresa. Tu tira uma foto, aí tu faz uma análise, etc. Continua o processo. Quando tu faz uma pesquisa por pulsos, é como se tu estivesse gravando um filme contínuo, em vez de uma fotografia. Porque continuamente tu está perguntando para os colaboradores o que ele está vendo, sentindo, se motivando, se decepcionando, conseguindo ajustar praticamente em tempo real essa ausência de motivação, essa decepção, e já identificando na próxima vez que ele responder se aquilo surgiu efeito de melhora ou não. Então, eu sou um grande fã e adepto da pesquisa por pulsos, porque a gente consegue ter esse raio-x muito contínuo da realidade da empresa. E é claro que muitas empresas se questionam, pô, Pedro, mas pesquisa por pulso não fica muito cansativo para os colaboradores, eles responderem toda semana ou a cada 15 dias, né? Algumas empresas fazem quinzenais. Olha, depende do cenário que tu fizer. Por exemplo, na FIDS, eles respondem 6 perguntas somente por semana. O tempo de resposta média é cerca de 4 minutos. Então, para eles, é muito melhor responder uma pesquisa de 4 minutos por semana do que uma de 2 horas, 3 horas, uma vez por semestre, em que ele chega na metade, no fim da pesquisa, ele não lembra nem o que ele respondeu no início. Então, esse processo, para a gente e para os colaboradores, então, lembrando que nossos processos são sempre desenhados pensando na experiência do colaborador, para os colaboradores é muito mais agradável, se torna muito mais tangível. E o segundo ponto que faz eu gostar muito da pesquisa por pulsos, e aí, no caso, a gente usa o software da FIDS para fazer isso, então a gente tem essa possibilidade, é a nossa capacidade de dialogar com o colaborador. Porque na FIDS, quando o colaborador ele responde, também de forma anônima, mesmo anônimo, eu consigo responder pelo software esse colaborador. Eu consigo dar uma devolutiva, eu consigo agradecer essa nota, esse feedback que ele escreveu na pesquisa. Então ele se sente, como a gente falou, né, é um diálogo, ele se sente ouvido. Nada pior para um colaborador do que responder uma pesquisa que ele não sabe para que serve, que ele não recebe devolutiva e que ele não vê resultado. Vai chegar na próxima pesquisa e ele simplesmente não vai participar. Então, eu gosto muito dessa pesquisa por pulsos, no caso aplicada por dentro da FIDS, porque daí a gente consegue justamente ter essa troca de diálogo que é vital para os colaboradores, né? Até falou algumas questões um pouco mais teóricas, né? Então, até para a galera saber, então, a pesquisa por pulsos, majoritariamente, ela segue uma escala de Likert, né? Então, a gente vai ter uma nota de 1 a 5 em 2 extremos, então é um discordo totalmente, é um concordo totalmente e um meio termo. Daí o colaborador vai ter a possibilidade de trazer partes qualitativas também. O ciclo varia, a gente faz semanal, mas tem empresa que faz quinzenal.
E existem duas principais métricas na pesquisa de pulsos, que é justamente a média, que é uma média de 1 a 5, e o índice de favorabilidade, que para quem não conhece ou não está familiarizado, nada mais do que um indicador de qual é a porcentagem dos seus colaboradores que dão as notas 4 e 5, que são as maiores nessa escala, né? Se eu tivesse uma escala de 1 a 3, seria a escala 2 e 3, né? Então, o índice de favorabilidade é uma das coisas que a gente, inclusive, às vezes olha mais até do que a própria média para conseguir acompanhar o cenário de cada time em si. Ai, que legal. Total. Me conta, fiquei com uma dúvida aqui. Quais são os tipos de perguntas que vem na pesquisa por pulso? Né, lá no NPS a gente tem ali uma direcionando para recomendação, né? E como que é a de pulso? Perfeito. Então vamos lembrar que a pesquisa por pulsos, diferente da NPS, que é uma, no máximo 2 perguntas, a pesquisa por pulsos, ela tem um range de perguntas, por exemplo, a nossa hoje tem cerca de 50 perguntas, que são distribuídas semanalmente. Então são 5 por semana, são 50 perguntas, e em 10 semanas o colaborador vai ter respondido tudo. Veja, que é um ciclo menor do que o trimestre. Então, trimestralmente, eu também consigo ter um panorama global, se eu quiser ter o panorama global, mas consigo ter o ao vivo, se eu quiser ter o ao vivo. Sobre as perguntas. Na FIDS, a gente trabalha com dimensões e subdimensões. Então, são jeitos de agrupar, o tipo de perguntas. A gente vai ter perguntas que vão desde sobre o bem-estar desse colaborador, e vão perguntar sobre como está a satisfação dele com as relações com os colegas, com a liderança, com os treinamentos de desenvolvimento interno, com a cultura da empresa. A gente vai perguntar para ele também como que ele está se sentindo em relação a capacidade que ele enxerga dele encontrar oportunidades de crescimento, reconhecimento e feedback, salários, benefícios também são questionados nesse cenário. De novo, é uma pesquisa de clima, uma pesquisa por pulsos. A diferença é que, em vez de tirar uma fotografia semestral ou anual, a gente faz um filme evolutivo da melhora de satisfação dos colaboradores ao longo das semanas. Faz sentido? Total, muito bom. E vocês vão alinhando e ajustando os questionamentos conforme uma principal demanda diária da empresa? É personalizado por área essas perguntas ou não? Mesmo padrão de pergunta daí para a empresa como um todo? São as mesmas perguntas para a empresa inteira. A gente evita, Ni, fazer ajuste nas perguntas em períodos menores do que semestrais ou anuais, para não influenciar nos meus dados. Porque se eu mudo uma palavra naquela pergunta, eu tenho que quase desclassificar todo o histórico que eu tenho dela, porque a interpretação é diferente, e aí eu não posso comparar duas respostas, sendo que eu mudei uma palavra na pergunta, né? Então a gente evita fazer essas alterações. O que a gente tem são literalmente, às vezes, a adesão de novas perguntas de acordo com o novo cenário da empresa. Por exemplo, na FIDS agora, a gente está trabalhando muito com diversidade. No mês que vem, a gente vai abrir a nossa vaga afirmativa para pessoas trans, travestis e não binárias. E a gente até tem algumas perguntas de diversidade nesse questionário, mas são poucas. Então, a gente entendeu que a gente precisa questionar um pouco mais sobre como os colaboradores se sentem de fato incluídos dentro dos cenários da empresa, nos escopos, pensando em diversidade e minorias. Pronto, então agora eu estou aderindo a novas perguntas e não somente modificando. A modificação a gente evita. Se for para modificar, a gente exclui, começa do zero um novo questionamento. E não muda por times, é a mesma para a empresa inteira. Nossa, eu concordo com você, porque isso gera impacto nos nossos resultados aqui como RH, né? Se eu acompanho o meu indicador de NPS mensal, como assim eu mudo a afirmativa, né, ou o questionamento, aí eu tenho uma outra perspectiva de análise que não vai vir de encontro com o que eu venho acompanhando todo esse período, né? Muito bem, concordo com você. Total, e a gente precisa ter o que a gente tanto fala hoje no mercado de People Analytics, né, para conseguir fazer esse acompanhamento. E até pensando nesse acompanhamento, e tu falando da NPS que vocês aplicam na Solve, assim, a gente falou também de participação, né? Tu falou uma coisa, né, que depois eu fiquei questionando, né? Que a gente vive na FIDS, eu queria entender como vocês vivem na Solves, que é a participação dos líderes justamente nas pesquisas. A gente falou, é um dos teus 3 pilares para conseguir engajamento, mas eu queria me aprofundar nesse pilar de como, de fato, vocês utilizam os líderes como auxiliador do RH para fazer o engajamento nas pesquisas ou no engajamento da empresa acontecer de fato. Show. Durante a nossa construção do planejamento estratégico desse ano, nós tivemos uma imersão muito intensa com a diretoria e com os líderes. Então, ali nós nos colocamos como pares
E estávamos todos na mesma linha de raciocínio, construindo juntos para o mesmo objetivo. Aquilo ali trouxe uma cumplicidade, uma união muito positiva. E tudo que era dialogado ali, por mais que nós não tenhamos todos o conhecimento técnico de cada área, nós temos o mesmo propósito construído. E de ter o mesmo propósito, a mesma linha de raciocínio, um começou a entender a importância do papel do outro dentro da empresa e deixou de ser áreas ali só que respondem e entregam o que ela tem de importante para construir uma empresa como um todo, como uma engrenagem que uma depende da outra. Então, quando o RH traz as opções de pesquisa, quando o RH traz algumas ações também de engajamento e de melhoria para a empresa como um todo, eles reconhecem que isso faz parte do propósito da Solves, porque todo mundo está aqui com o mesmo objetivo e o mesmo caminho. Então, isso é muito legal, porque a partir do momento que a gente se sente pertencente a um lugar, as ações que a gente vem trazendo para a empresa se torna algo natural. Eu digo de experiência da Solves, tá? Então, na Solves tem funcionado assim porque nada vem top-down. Nós trabalhamos todos em parceria, tomamos decisão juntos, temos reuniões de liderança semanal. E nessas reuniões a gente discute bastante pontos que precisam ser levados em consideração. Estamos no momento de implementar as OKRs aqui na empresa, então, voltando a falar sobre métricas e indicadores. E o NPS vem como indicador para todas as áreas. É de responsabilidade de todas as áreas garantir a nota mínima, né? Ter o indicador de 90 mensalmente. Então, não é responsabilidade do RH fazer isso. É responsabilidade de todas as áreas da empresa manter a satisfação dos colaboradores. Então, é um objetivo que todo mundo tem em comum. Faz total sentido essa sinergia entre a liderança. E aí tu falou uma coisa que... Só curiosidade, vocês hoje têm NPS daí separado por times ou não? Tipo, não, é global da empresa, aí tal líder tem tal NPS, tal líder tem tal NPS, ainda não. Exatamente isso, não. O NPS é global da empresa, nós dividimos ali por área, mas só para saber o engajamento no nível de participação. Digamos, temos 50 colaboradores, quantos colaboradores participaram da pesquisa? Esse é um fator importantíssimo para a gente. Não só a nota, mas quantos colaboradores estão participando das pesquisas que a gente roda. Esse mês de abril, por sinal, foi o mês que nós tivemos o menor número de participantes do ano todo. Então, já soou para mim como um alerta. Por que 10 colaboradores, né, não participaram? O que aconteceu? Será que não quis dar uma nota negativa, não teve interesse em participar, ou faltou ação do RH para estimular a pesquisa desse mês? Então, a gente para analisar e criar novas estratégias. Até a estratégia para essa semana é criar um blog post para os nossos colaboradores internamente, contando da importância da pesquisa e quais as ações que nós já geramos para a empresa como um todo, a partir do resultado da pesquisa que a gente rodou para todo mundo participar. Então, são, assim, ações que a gente vem construindo e estruturando para engajar, para não cair no esquecimento, para as pessoas entenderem o que gera de resultado a participação delas. Pode ser coisa simples, mas no simples com o simples, elas vão tendo uma empresa boa de se trabalhar, um ambiente saudável, prazeroso. Então, as nossas ações vêm partindo disso. Total, uma grande construção gradual, né, Ni? Eu fiquei pensando agora, assim, porque eu fiquei lembrando do Pedro Neto, quando a gente começou a trabalhar com pesquisa, em que não existia necessariamente toda essa cultura que eu falei para ti, que a gente já tem na FIDS, que tu falou que já tem na Solves, que é sempre reforçada, mas que a gente hoje tem. E eu fiquei pensando e lembrando do Pedro Neto, o que o Pedro Neto fez, até para quem estiver vendo a gente, ainda não tem essa cultura, o que a gente começou, quais foram os primeiros passos? E eu lembro que teve uma coisa que eu fiz justamente com a liderança e depois com os colaboradores, que foi, literalmente, pedir desculpas e assumir que a gente errou como RH. Porque a gente realmente rodava pesquisas, não trazia devolutiva para os colaboradores, não dizia para eles o porquê daquelas pesquisas. O meu CEO, às vezes, rodava umas pesquisas aleatórias, tipo assim, o que vocês acham de X? E nunca dizia o que... Então, o primeiro passo foi, junto com a liderança e depois com os colaboradores, se redimir. Cara, gente, erramos, eu sei que vocês estão decepcionados, eu sei que vocês acham que a gente não ouve vocês, e vocês têm razão, que a gente realmente não ouvia, mas, a partir de hoje, eu me comprometo a
mudar esse cenário, a ler cada um de vocês, a responder, a trazer devolutiva, que é o que inclusive vocês também fazem aí, né? De trazer mensalmente o que vai ser colocado em prática. Então, às vezes, eu lembro desses primeiros passos. Tem algum outro primeiro passo, Nick, que tu fica lembrando também, ou na Solves ou em outras experiências, tipo assim, que a gente ainda não tenha falado que são importantes para o RH que quer começar essa cultura? Total. Eu não diria primeiros passos, mas diria uma boa análise a ser feita antes de começar a aplicar as pesquisas, entender o que é que eu quero com ela. Tudo tem um objetivo. Então, o que eu espero dessas pesquisas? Qual é o meu motivador? Porque a gente pode usar essa ferramenta como um grande instrumento mesmo para ouvir as pessoas. Então, a gente roda pesquisa de engajamento, a gente roda pesquisa de satisfação, roda pesquisa ali sobre eventos, sobre benefícios, sobre uma série de coisas. Encontrar o tempo certo para aplicar as pesquisas para não desgastar os colaboradores, porque eles respondem 1, 2, 3 e quando vem aquela importante, eles já responderam várias outras que não têm esse impacto tão significativo e produtivo para nossa construção. Então, um exemplo, né? Nós rodamos a pesquisa para saber qual era o papo que as mulheres queriam para a gente fazer. Aqui na empresa a gente tem o papo de mulher. Então, toda segunda-feira do mês, nós fazemos o papo de mulher na Solves. E daí a gente roda a pesquisa para saber qual tema elas gostariam de participar, quais temas elas acham importante. E logo em seguida, a gente aplicou também uma pesquisa para o pessoal compartilhar o tamanho de camiseta e se tem alergia a algum alimento, porque tem uma ação para rodar, e daí o time também do RH acabou rodando essa pesquisa. E daí a gente precisa rodar a pesquisa de NPS, olha quanta pesquisa, né, disparada, então tem que entender certinho qual é o momento certo para aplicar, para engajar as pessoas e para receber esse resultado. Acho que essa é uma dica de ouro que a gente percebeu porque não teve engajamento nas pesquisas, porque foi muita pesquisa uma em cima da outra. Total, e olha que loucura, Ney, eu vivi isso essa semana. A gente fez um evento e fez um processo de avaliação que a gente tem na FIT chamado Checkpoint. Fiz a pesquisa do evento, fiz uma pesquisa do processo depois. A mais importante para mim era o do processo. A do processo não teve engajamento, porque justamente, não teve o mesmo, né? Justamente porque ficaram muitas seguidas, né? Então, realmente, a gente tem que ter esse planejamento estratégico, a gente não pode piscar nesse planejamento, porque depois não tem volta, e aí a gente perde as respostas dos colaboradores. A gente falamos até agora aí de muito de antes, de como preparar, de liderança. Queria falar um pouquinho do depois. Veio o resultado, Ni. Chegamos, identificamos a análise, vimos que tem uma crise. Cara, tem uma crise, os colaboradores estão muito insatisfeitos com o salário, com benefícios, ou tem um time específico muito insatisfeito com a liderança. O que fazer em situação de crise? E por onde eu começo a resolver uma crise que uma pesquisa me mostrou? Olhar exatamente esse resultado que a pesquisa trouxe, ser bastante honesto também com os colaboradores, eles entendendo que a gente aqui está analisando, estamos vendo os resultados e vamos gerar plano de ação em cima disso, que ninguém é imediatista e que a gente não pode fazer as coisas atropelado e de qualquer forma, e daí gerar o plano de ação conversando com as áreas envolvidas ou conversando com, né, com os setores, com aquela questão pontual que for apresentada ali. Então, é ter cautela, né, é olhar com critério e é desenvolver um plano de ação e compartilhar com os colaboradores o que vai ser feito. Então, aqui, identificamos o fator, entendemos o que vocês compartilharam com a gente e vamos gerar isso de ação a curto, médio, longo prazo e dialogar com as pessoas, né? Eles são os envolvidos, eles são quem compartilharam a informação com a gente, então eles também fazem parte dessa tomada de decisão das ações que serão propostas. E daí é um desafio de ir acompanhando e sentindo como que está sendo essa evolução. É claro que a gente precisa tomar cuidado com questões pontuais, né? Porque os colaboradores usam a ferramenta também como forma de expressar algum conflito pontual, alguma questão com uma pessoa ou outra. Então, é importante a gente ter cautela para analisar aquilo ali e saber que é sigiloso. Então, não tem como identificar quem está ali, mas a gente consegue deslumbrar os cenários que estão sendo apresentados e daí gerar o plano de ação em cima daquela informação. Vocês
Trabalham de alguma outra forma aí na Feeds? Aplicam de alguma outra forma? Ni. Muito semelhante. Acho que o grande ponto de diferença é que, mesmo sendo anônimo, a gente hoje na Feeds, até por nosso tamanho, a gente consegue chegar a um nível de times. Então, eu consigo, às vezes, ter uma conversa muito direta, específica com o gestor, sobre um problema que a plataforma me mostra que é daquela área. É aquela área que está com uma nota baixa, um índice de favorabilidade baixo em reconhecimento e feedback. Então, eu consigo primeiro conversar com esse gestor sobre isso, né? É claro que daí, olha que engraçado, quando são problemas específicos de áreas, o primeiro passo é conversar com o gestor. E aí, se for necessário, a gente conversar com os colaboradores, e aí, obviamente, o plano de ação apresentado para eles. Mas, a gente tem na Feeds um ritual que acontece uma vez por mês, que é as Culture Meetings. É literalmente eu com todos os heads, aí não participam Middle Leaders, para a gente debater sobre os pontos que a pesquisa de pulsos nos trazem, mas que são semelhantes a muitas áreas, mais de uma no mínimo, e que não sejam específicos. Então, vamos supor que a gente está com um problema em bem-estar, mas é um problema só do time de tecnologia. Com quem que eu vou resolver? Vou levar para a Culture Meeting? Não vou gastar o tempo das outras lideranças, eu vou com o head de tecnologia. Mas se bem-estar estiver sendo um problema de mais de 2, 3 lideranças, aí vai para a Culture Meeting e a gente vai debater entre liderança como a gente vai resolver isso. A gente não define o plano inteiro sozinhos, porque a gente também precisa ouvir os colaboradores, então às vezes a gente chama para algumas entrevistas, para alguns one-on-ones. Define uma primeira versão de uma solução, tem que ter cautela, tu falou muito bem isso, e aí apresenta para a empresa o que a gente vai fazer em relação a isso. Muitas vezes essas soluções, elas acontecem organicamente, mas é necessário que a gente deixe claro para os colaboradores, ó, essa ação, ela é uma consequência do que a gente mapeou na pesquisa de engajamento. E se você não faz, às vezes tu está fazendo o teu trabalho, RH, eu sei que você está tentando, mas o colaborador não vai identificar que é uma consequência da pesquisa. Então a pesquisa vai cair no descrédito. Então essa devolutiva é essencial para os colaboradores num cenário de crise. Totalmente. E eu tenho até para compartilhar, porque eu acho que é legal a gente usar esse espaço para que as pessoas saibam que isso acontece. Durante um processo seletivo há algumas semanas, eu tive pelo menos 3 profissionais que compartilharam que desejavam sair da empresa que eles estavam porque eles não têm voz, não é feito nada em cima do que eles colocam. Daí eu perguntei, mas a empresa tem pesquisa de clima, a empresa tem pesquisa de NPS, sim, mas eu coloco ali, eu expresso e nada é feito. Então eu não quero mais fazer parte de uma empresa onde eu coloco a minha opinião, eu expresso e nada acontece, então eu não me sinto pertencente a esse lugar, por isso eu quero ir para uma empresa que isso aconteça de verdade. Então, foi novo para mim, porque algumas semanas atrás, pelo menos 3 pessoas dentro do processo seletivo acabou compartilhando esse tipo de situação. Então, cria uma expectativa dessa ferramenta para dar voz e, no final, acaba soando como uma perda de tempo se não for gerado ação e se nada for feito sobre aquilo. Então, o RH precisa, sim, agir com bastante cautela, né, e dar importância necessária para o que as pessoas compartilham ali, porque é importante, senão elas não iriam aderir nem se dariam ao trabalho de responder, né. Então, é o nosso papel também como conscientizador de que se a gente recebe, oferece um instrumento, a gente precisa lidar com ele da melhor forma possível. Faz total sentido, Ni. E claro, que nem tu falou, a gente não pode se surpreender, vai acontecer. Meu Deus, aconteceu comigo no trimestre passado. A gente tinha um problema com feedback na Feeds, olha que loucura. Não pela ausência do feedback, a gente tem uma cultura de feedback muito boa. Mas a gente identificou que alguns feedbacks em vários times não estavam sendo tão construtivos como a gente gostaria. A gente pensou uma série de soluções. E a gente identificou que isso era um problema com base na pesquisa de pulsos. E a gente criou uma solução, a gente criou um plano, colocou ele em prática. Mas em nenhum momento a gente falou para os colaboradores que esse plano de ação era uma consequência da pesquisa. Erro meu, claramente. Então a gente não está isento de errar, né? Vai acontecer. De novo, os colaboradores não perceberam, eles nem notaram que isso tinha sido feito. Tipo assim, foi super. Agora, se eu deixo claro para os colaboradores, não. Tipo, o Pedro então está lendo, ele está entendendo, ele está colocando em prática, né? E é claro, serve o ponto de atenção para a gente sempre continuar fazendo. A gente vai errar. Nossa, aqui na Solves a gente fala que só não erra quem não tenta. Não, então, o problema é persistir no erro. O resto, exatamente. Com toda certeza. Não, faz parte, né? Acontece. E até porque a gente está falando de comportamento, mensurar comportamento é difícil. Né? Então, as pesquisas vêm com essa força de ajudar a gente a mensurar também comportamento, ter um indicador evolutivo ali de como está sendo a satisfação ou, enfim, qualquer outro nível de experiência que a gente tem que avaliar ali através da ferramenta.
Então, eu vejo que é uma grande força aí que o RH tem nas mãos, uma grande arma para o bem, né? Para a gente conseguir dar voz às pessoas e gerar transformação e melhorias constantes. Com certeza. Ni, estamos quase finalizando, de medo, a gente falou um monte, né? Passou rápido. Tens alguma coisa que gostaria de compartilhar, assim, sobre pesquisas no geral, que a gente não tenha falado? Aquele insight, aquela conclusão, assim, para a gente conseguir entender por que NPS são tão importantes para criar uma cultura justamente empresarial efetiva, né? Perfeito. Se a gente fala, né, sobre as dimensões das nossas empresas, sobre cultura, então de que forma que nós estamos mostrando credibilidade, respeito, a imparcialidade também, o orgulho de pertencer a essa empresa, né? Então, o que nós estamos mostrando de preocupação? De que forma que nós estamos apresentando isso para os nossos colaboradores? E a ferramenta, né, da pesquisa, indiferente da metodologia, do sistema, do que for que o RH decidir utilizar, é o RH quem vai ser aquela sementinha do bem que vai disseminar essas importantes práticas culturais para tornar um ambiente mais prazeroso, para que a gente conquiste bons resultados. Então, a mensagem é assim, aproveitem esse instrumento, essa ferramenta que é muito boa e com toda certeza vai trazer grandes resultados para as empresas se forem usados, né, com cautela e com bastante propriedade nos resultados e nas ações. Faz total sentido. A gente precisa entender as pessoas, a gente precisa conversar com elas para conseguir criar uma cultura cada vez mais forte nos ambientes de trabalho. Eu sou super fã, lá na FIT a gente fala o tempo inteiro daquela famosa frase do Simon Sinek, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Então, se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócios, e aí pesquisas são o caminho para a gente conseguir entender de fato o cenário, o dia a dia, o que está acontecendo, para a gente poder cada vez mais olhar para os colaboradores, colocando eles em primeiro lugar, ou escutando os clientes, colocando os clientes em primeiro lugar, ou, enfim, os candidatos. Pesquisas são um caminho para a gente conseguir entender pessoas, principalmente no ambiente que a gente está, né, Ni? A nossa empresa, né, tem o foco no sucesso do cliente, mas o RH da Solves tem o foco no sucesso das pessoas. Então, essa é a nossa maior preocupação, é para isso que a gente trabalha fortemente aqui, para que as pessoas queiram ficar na nossa empresa. O máximo que a gente puder oferecer de desenvolvimento, de carreira, de saúde mental, de autocuidado, a gente vai oferecer. E daí as pessoas, na nossa perspectiva, vão escolher permanecer com a gente, porque é assim um ótimo lugar para se trabalhar. É assim que a gente entende aqui a nossa atuação de um RH estratégico. Total, Ni. E tu me deu as boas-vindas, e aí, como é um bate-papo, eu vou encerrar. Então, Ni, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela participação. A gente está super junto. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, acessem os blogs, tanto da FITS quanto da Solves, tem muito artigo bacana nas nossas redes sociais também. Sigam a gente no LinkedIn, pode se conectar com a gente, que a gente está à disposição para o que vocês precisarem. Ni, quer agregar alguma coisa? Imagina, quero agradecer pelo espaço. Obrigada, pessoal, né, por ouvir a gente. Espero que tenha sido muito construtivo. E a gente se vê. Até a próxima. Até mais, então, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.